Olá, senhores moradores desse grande condomínio Condotalk, sejam bem-vindos. Eu sou Jefferson, estou com o meu parceiro aqui do lado, Jorge Kaiser, e hoje nós vamos conversar com um grande amigo que eu tenho certeza que vai trazer grandes informações para você. Você que vai lá na portaria incomodar o porteiro para pedir para olhar a câmera para ver quem riscou seu carro. Para você que quer saber quem foi que deixou o cachorro fazer cocô no parque. Para você que quer reclamar de quem está usando a piscina no final de semana e não é morador. Eu sei que você fica pedindo para olhar a câmera para qualquer coisa, e menos para o que ela realmente funciona, que é para cuidar da sua segurança. Então, vamos acompanhar aí o nosso bate-papo, e eu quero que você aproveita aí embaixo, ó. Eu não ia te pedir nada agora no começo, mas eu pedi só uma coisa. Embaixo aí tem como você colocar comentários. E aí, qualquer coisa que você tiver de dúvida sobre tecnologia, segurança, aproveita e deixa aqui nos comentários. Assim que possível, foi ao ar, você perguntou, a gente vai olhar e vai tentar responder para você. Não, melhor, tentar não. A gente vai responder para você qual é a sua dúvida. Beleza? E se a gente não responder, o convidado responde. Não, mas a ideia é o convidado. Eu falei a gente e a gente. Não nós dois, a gente. Quem é o convidado hoje, cara? O convidado é um amigo nosso, né? É um concorrente. Um parceiro estratégico. Parceiro estratégico. Cara de tecnologia, de consultoria. Danilão. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Isso, cara, eu que agradeço. Valeu, irmão. Bom ter você aqui. Seja bem-vindo. E se apresente aí, porque acredito que as pessoas não te conhecem, né? Você está entrando na área de segurança agora, há pouco tempo, né? Como a gente está lidando aqui com todo mundo, não é só os profissionais, então eu acho que até quem está conhecendo agora a área de segurança, quem está conhecendo o Condotalk, que quando conhece quem tá vindo, acho que é legal para ele saber, pô, por que eu prestar atenção nesse cara? Não, e a gente é novo, né? É que aqui a gente tem pouco cara, é que a gente tem muito cabelo, né, cara? Então a gente já perdeu alguns, né? Acho que por causa da segurança, né? Bom, acho que para aqueles que não me conhecem, meu nome é Danilo Ricardo, né? Eu tô na área de segurança tem uns 18 anos. Comecei com a área de tecnologia, né? Então desde lá atrás, puxando cabo, né? Puxando cabo, e aí eu queria crescer. Fui para a distribuidora de segurança eletrônica, queria um pouco mais. Atuava aí fazendo alguns projetos para alguns residentes VIP, onde eu tinha uma consultoria que fazia serviço para esses VIPs. E aí meu objetivo foi entrar na consultoria, e eu entrei. Foi onde eu fui crescendo aí na área de segurança e atuando aí como consultor. Então fazia desde projetos, análise de risco, varreduras de ambiente, contra-espionagem, operações em si, né? Então cuidando aí dos grandes executivos, e terminei na área da consultoria com gerenciamento de risco, falando um pouco aí da parte logística, tal, de transporte, onde os cabelos caíram de vez, né? A esposa ficava maluca porque ela via caminhão parado na marginal, eu já queria ver a placa se era da minha operação, né? Então onde eu falei, cara, essa tirou meu sono, foi um ano aí que tirou meu sono. E aí eu vim, né? Fui conhecer a área comercial também. Então, aproveitei todo esse conhecimento de segurança e fui para a área comercial. E aí, em paralelo, sempre fazendo aí a parte da consultoria. Por isso que o Kaiser brincou, né, de um concorrente, né? Mas é um concorrente amigo, né? Porque a gente mais troca figurinha, mais um se ajuda do que o outro, do que estão na mesma concorrência em si, né? Então, tem espaço para todo mundo no mercado. Tem, cara. Eu não sei quantos condomínios tem em São Paulo, mas eu tenho certeza que sozinho vocês também não vão atender. Não. Então o mercado tem, né? Tem, cara, tem muitos, cara. Tanto é que você vê, de todos os que eu participo, eu nunca encontrei com o Kaiser na concorrência. E não outros, até outras consultorias famosas, né? Então, assim, você vê, são muitos condomínios, né? E a gente tem a área de segurança e o condomínio tem muitas coisas ingratas, mas tem alguma coisa, uma coisa que eu acho muito interessante, fico muito feliz, é que a nossa concorrência é muito salutar, cara. Você vê, a gente já trouxe aqui a Ana, o André, o mestre, que eu acho que é uma das maiores referências que eu tenho, o Carlos Faria. Gostaria de trazer aqui também o Eitan, o João Jauiche da Núcleo. Convidei, ele já aceitou, a gente está só alinhando a agenda. Nomes de peso, né, cara? Então...
Então, assim, a gente vê que é concorrente, mas ninguém é inimigo. Os caras são amigos mesmo e acredito que todo mundo está em prol de uma segurança mais eficiente e mais profissional. E eu acho que, inclusive eu estava conversando com o Carlos Faria sobre isso, que se a gente se unir, não se unir de forma pejorativa, mas assim, conversar mesmo e tal, a gente consegue elevar a régua. Por exemplo, aquilo que o professor Carlos Faria está fazendo de ter cursos para consultores, profissionalizar e tira aquele cara aventureiro que aparece aí querendo cobrar um pacote de bolacha só e prejudica todo o mercado, porque o cara vai fazer coisa errada e daí vai dizer, foi um cara de consultoria de segurança, um cara que é um cara aleatório. Então eu gosto de ter esses concorrentes, amigos, porque eu acho que a gente cresce junto o mercado se a gente estiver próximo e se ajudando e se profissionalizando cada vez mais. Desculpa a gente pegar Tinha que dar um tempo, porque, na hora que você terminou de falar, era o tempo de eu bater palma, alguma coisa assim, entendeu? Colocar aquela música motivacional no final. Nossa! Sai alguma coisa, com desculpa. Cara, você viu? É que é outro nível, né? Que a união vai dar não sei o quê. Aí terminava com aquela musiquinha motivacional assim no final. Cara, ele já acabou de criar uma associação de consultores. Você viu? Você viu, né? Ele já quer criar uma associação. Uma seita de consultores. Ele já vai ver um nome, e vai criar. Mas é legal, cara, porque a gente vê que por mais que existam as concorrências, não existe um parâmetro. E aí quando a gente pega esses concorrentes que cobram bolacha, é onde se queima depois, né, a gente. Porque quando você coloca o seu preço, que é o justo, vem um cara lá e joga um valor mais baixo, aonde o condomínio vai contratar o mais baixo. Só que tudo bem, esse cara vai voltar para aquele condomínio, não vai. E aí ele vai querer te contratar para corrigir o problema que ele deixou. Né? Ele quis pagar barato no começo e depois ele tem um problema, né? E vai querer contratar pagando o mesmo bolacha. Né? E quer pagar o mesmo valor, porque ele já fala que já está aprovado. Ele só não quer mais o cara. Já está aprovado. É um problema sério isso. Meu parceiro, quando a gente fala de segurança em condomínio, acho que todo mundo pensa primeiro na proteção perimetral, pensa no vigilante, ali no porteiro, pensa nas câmeras e eu acredito que a maioria fica por aí, tá? Mas quais pontos que tem que estar aí dentro do checklist de preocupação para os administradores, para o síndico, até para os consultores, quando eu for lá olhar e falar, cara, esses são pontos que podem trazer aí uma preocupação ou trazer uma grande dor para o seu condomínio e você não está olhando para isso. Sabe como uma das coisas que a galera acho que se perdem na hora de contratar um serviço desse? A gente fala muito só focado na consultoria, né, na segurança ali que você acabou de citar. Perímetro, acesso, alarme, o que vai ser feito ali. Só que não é só. Não tem só isso. Porque quando a gente fala de condomínio, principalmente, existe o conforto das pessoas. Quando você vai morar num condomínio, você foi porque você quer alguma coisa. Então, assim, não é só a segurança. Porque ninguém quer cumprir a regra. Então, por mais que você desenhe um manual de normas e procedimento, o próprio condomínio não cumpre a regra. Então, assim, ele fala que ele quer a segurança, mas é algo que, na realidade, na prática, não é bem o que ele quer. Ele quer ter a sensação de segurança. Esse é o maior problema hoje. A sensação de segurança e não a segurança em si do local. E aí a gente se perde. Porque a gente tem outras coisas, como até estava comentando com a convidada, né? AVCB, parte de incêndio, treinamento. Eu nunca vi, eu moro no meu condomínio há 9 anos. O máximo que eu vejo é o pessoal ir lá reabastecer os extintores porque tem validade. Porque se não fosse isso, eles também não fariam. E aí eu pergunto, será que hoje todo mundo no meu hall sabe usar os extintores A, os extintores B? Sabem usar? Será que todo mundo tem essa ciência? Então acho que o condomínio ele vai muito mais além do que só a segurança perimetral. Fora o comportamental, que hoje todo mundo tem cachorro, não são cachorros pequenos, e aí começa a regra, focinheira não focinheira. Por que focinheira? Mas meu cachorro é treinado, meu cachorro é dócil. Mas tudo bem, mas seu cachorro é um Doberman. E aí? Só por causa disso, ele é dócil, ele é treinado, mas não precisa ter uma focinheira.
Quem garante que o meu filho vai estar correndo lá, vai puxar, vai bater nele e ele não vai morder, né? E outras coisas, né? Fora fezes de cachorro, que a galera não consegue carregar o seu saquinho. Então é mais fácil disfarçar e fingir que não viu ele fazendo e se livrar. Então isso acaba prejudicando a segurança, porque volta para onde? Para a segurança. Então todo mundo, todos os problemas dentro de um condomínio volta para a segurança. Isso eu acho que é um ponto que precisa se preocuparem os síndicos, né? E eles não estão se preocupando. E segurança hoje é custo. Infelizmente a galera trata como custo. Só que para eu olhar a câmera, para olhar o seu cachorro, eu preciso dispor de um cara. Eu vou parar, e quanto tempo eu vou parar para olhar aquela imagem, para identificar um problema, para eu virar para a síndica ou para a administradora e falar assim, olha, manda multa pro morador do 230 porque ele largou lá a fezes dos cachorros dele. E a segurança podia estar fazendo outras coisas. É procedimentos, é um monte de negócio que fica em aberto dentro da segurança. Então, o síndico, quando ele vai contratar um consultor, precisa parar e entender o que ele quer do consultor. É só para olhar ali a segurança perimetral? É só para olhar uma imagem porque eu tenho um ponto cego? Ou talvez, se você olhar, se a gente falar de cachorro, por exemplo, que acaba fazendo cocô pelo condomínio, quantas câmeras eu vou precisar acrescentar num condomínio para cobrir toda essa área? Vai fazer sentido? Quanto mais câmeras eu acrescento, menor é a visualização do operador. Não vai identificar nunca. Eu sempre vou estar correndo atrás do rabo, porque ele vai ter que trabalhar só na reação, nunca na prevenção. Cara, boa. E uma outra coisa que acho que é uma dúvida para todo mundo, não sei se é dúvida, mas eu acho que é um sonho de resolver os problemas, que é o analítico. Hoje todo mundo, quando fala de câmera, fala de imagem, pensa no analítico. Que o analítico como se fosse resolver os problemas de todo mundo, né? E nem sempre ele vai atender todos os cenários. Como que você está enxergando hoje a utilização de analítico em condomínios e, sei lá, aonde que ela pode atender melhor ou aonde não atende, o pessoal ainda insiste? Cara, eu vou fazer uma comparação com o passado. No passado não tinha analítico. Como que a gente desenhava os projetos de segurança? Com IVA, cerca elétrica, iluminação, onde eu fazia tudo isso integrado através de relé. E aí, para fazer o quê? Jogar um pop-up na minha portaria para facilitar o operador. Hoje veio os analíticos de todas as formas. Então, cruzamento de linha, que seria o IVA, o IVA ali. Só que não é só. Por quê? Quando a gente fala de analítico, existe um analítico de uma câmera de uma marca simples de mercado que você vai na Santa Efigênia. Existe um analítico de uma câmera que você vai comprar só num distribuidor que você vai pagar em dólar. Não é a mesma câmera. São coisas totalmente diferentes. Então é muito fácil hoje você falar de analítico. Só que quando você põe uma câmera com analítico ali no seu perímetro onde bate sol, intempéries da árvore, você tem luz, iluminação, você tem o clima, você tem a variação de sombra, não é qualquer analítico que vai funcionar. Então o analítico ele vira um problema, talvez para a segurança, do que algo que era para facilitar. O que ele veio para fazer o analítico? Trazer um problema para você. Então, seja através de uma invasão, seja de um objeto largado, um objeto deixado, seja através até de fumaça, que hoje já pega incêndio, ele veio para ajudar. Só que você precisa saber qual é o tipo da câmera, né? Exemplo de contagem de pessoas. Todo mundo hoje fala assim, contagem de pessoas. Cara, mas qual é o ângulo que eu ponho? Existe um ângulo certo para você colocar essa câmera. Não é simplesmente falar assim, eu tenho um analítico de contagem de pessoas, que é o que eu estou olhando o rosto do Jefferson, que não vai contar. Qual a probabilidade de vir dar erro dessa contagem? Então, assim, as pessoas precisam começar a parar de, só porque tem analítico na câmera, desde a mais simples, que isso vai ser funcional. Não vai. Você precisa desenhar um analítico e um modelo de câmera ideal para aquela solução que você quer. Se é algo que tem muita variação de sol, não adianta a câmerazinha mais simples, que não vai funcionar. E você, como você acha que tá essa questão da analítica? Outro dia, não sei se foi aqui, não foi aqui, uma pessoa me perguntou sobre leitor facial, que o leitor facial não funcionava. Foi aqui? Sim. Não foi aqui não, mas... Ele falou,
tem uma hora do dia que eu não sei o que acontece, que o leitor o leitor facial não funciona na entrada do meu condomínio. Eu falei, uma hora do dia? E daí falou, a marca é uma marca famosa até. Eu falei, porque bate sol. Aí a pessoa, mas como assim? Eu falei, porque tem que ver o posicionamento. E assim, se é um lugar que vai bater sol, tem que ser um leitor facial, XPTO lá, que vai ter esses filtros. E eu vejo o analítico também a mesma coisa. Eu já peguei um orçamento que a pessoa colocou que tinha analítico e ela colocou que era a mesma câmera para todo o perímetro, o mesmo modelo de câmera. E o analítico estava embarcado na câmera, não faria sentido se o analítico tivesse embarcado no gravador, vamos chamar no servidor, né, para ficar mais simples. Pô, mas como assim? É mesmo modelo de câmera, o analítico está na câmera que você vai usar no perímetro inteiro? Mas e naquele ali que onde vai chover, a câmera vai tomar chuva? Você vai usar o mesmo modelo de câmera daquele modelo que está embaixo, que está coberto embaixo da marquise? Ou num lugar está superdimensionado, ou no outro lugar está sobredimensionado. Entendeu? E esse orçamento vai ser ou muito mais caro ou muito mais barato do que o outro que o cara dimensionou corretamente. Ali, aonde vai tomar chuva uma câmera, tem que ser X. Onde não vai tomar, pode ser um outro modelo. Não precisa ter essas certificações de impermeabilidade, né, e tudo mais. Mas esse exemplo que você citou do facial é um problema que a gente tem hoje em todos os lugares, principalmente condomínio. Por quê? O cara que vai lá, cuida da interfonia do condomínio, ele aprendeu a instalar a câmera agora. Automaticamente, ele já fazia vídeo porteiro. Então ele aprendeu a instalar o facial. E aí o próprio condomínio não sabe mais, ele não consegue ter esse filtro de qualidade. No meu próprio condomínio, é engraçado, né? Porque a gente trabalha na área de segurança, mas no meu condomínio eu fui para uma reunião, eles estavam querendo colocar tagzinha, chaveiro. Eu falei, gente, eu tirei a chave do meu apartamento. Eu não entro com chave no meu apartamento. Pra não carregar a chave, e agora você tá me obrigando pra eu entrar no meu bloco, eu preciso usar uma chavinha. Põe facial. Cara, se você pegar a quantidade de chaveiros para todos os moradores, mas dentro da minha casa são 5 pessoas, então são 5 chaveiros. Mais o equipamento, a instalação, era muito mais viável você colocar um facial. Ah, mas a empresa de interfonia falou que não funciona. Eu falei, gente, como não funciona? Qual é o modelo de equipamento que você está propondo? Desculpa, se você pegar da marca da Santa Efigênia X, o mais barato de R$500, não vai funcionar. Eu gosto muito desse exemplo da Tag, porque eu tenho o Flipper. Assim como tem o Pro Max, que são clonadores, né? E eu falo, beleza. Você é um criminoso? Não, eu sou um estudioso. Tá, só pra gente deixar muito claro aqui. Eu sou um pesquisador. Viu, pessoal? Ele tem essa tecnologia que é o estudo que ele faz, não porque ele gosta de burlar o sistema. Mas eu gosto de burlar o sistema. Mas aí eu vou defender, porque pra gente, pra vender, é muito legal quando você faz o teste e mostra a vulnerabilidade, né? Sim, sim. Aí é show de bola. Não, né? ele tem uma é o MacGyver, né? Uma bolsa que tem tudo possível para mostrar para o cliente, sei lá, pode ser algo que para burlar o sistema ou alguma necessidade. Então, mas isso eu aprendi com uma grande empresa, uma empresa multinacional de elevadores. Acho que até dá para citar porque não é pejorativa, a Atlas. Ela tem mini elevadores, ela tem um controle de acesso para elevadores, que é só dela e não integra com nenhum outro, então é um ponto negativo. Mas assim, se algum cliente tiver uma dúvida, o especialista em elevador, ele leva até o cliente uma mala onde tem todo o sistema funcionando, ele só precisa ligar na tomada e o cara tem como testar ali na hora como é que funciona. Eu acho que isso é muito legal e eu tento ter um pouco disso, sabe? Obviamente dentro das minhas limitações e até para pesquisar, porque o dia que, por exemplo, o Danilo, desculpa te usar exemplo dessa tag, chega para mim e fala assim, olha, eu tenho essa tag aqui que ela é inclonável e é a solução ideal para o seu condomínio. Pode ser a solução ideal.
e pode ser inclonável, mas eu vou testar para ver se é. Fala, beleza, é inclonável? Então vamos lá, vamos testar. Hoje já tem algumas tecnologias de FID, que é essa tecnologia da HID, que é inclonável, por quê? Eles não podem, em hospital, abolir o crachá. Por uma questão de norma internacional, todo médico, enfermeira, tem que estar com identificação visível. Então, quando eles tornam o controle de acesso por facial, a probabilidade desse médico esquecer o cartão o crachá dele é muito grande. Então, eles precisam ter o controle de acesso ser pelo crachá. Então, a HID desenvolveu um cartão que é inclonável de RFID, porque gera um número randômico e tal, você tem como ler, mas você não vai conseguir clonar facilmente. Até daria para tentar você criar uma planilha com os números randômicos e ver o código verificador, mas vai dar um trabalho muito grande. E é muito mais caro, então para um condomínio residencial não faz sentido para um hospital que tem essas necessidades. Então eu acho legal isso, a gente pesquisar e achar a vulnerabilidade e falar, pô, isso está validado, isso não está. Então por isso que eu tenho esses... Mas você vê, né, falando o exemplo do cartão de proximidade, hoje tem cartão que tem a própria biometria no cartão. Então além de ele ter o cartão em si, eu preciso ter a minha digital, onde eu vou segurar num ponto específico do crachá para poder ler. Você não consegue nem emprestar para as outras pessoas. Então a tecnologia... Não conheço a tecnologia, não. A tecnologia ela veio para ajudar. Porque assim, quando a gente fala de mundo corporativo, aí vai sair um pouco de condomínio, quando a gente fala muito de mundo corporativo, todo mundo tem cartão de proximidade. A maioria dessas empresas tem cartão de proximidade. Por causa de crachá, identificação e outra, parque legado. Como que você troca um parque legado hoje e fala assim para todo mundo, olha, eu vou jogar tudo fora seu controle de acesso e vamos colocar facial tudo? Quanto que é esse investimento nessas empresas? É muito alto. Só que eu preciso ter segurança, porque era o famoso, né, empresta o crachá, né? Eu esqueci meu crachá, tô indo almoçar, então leva o meu. Cara, esquece. A segurança fica maluca com isso. Então hoje existe um cartão de proximidade que ele tem acoplado no próprio cartão um leitor biométrico. Ou seja, aquele cartão é pro Kaiser, não é para mais ninguém. Ele não empresta para ninguém. Então esses são os avanços, pensando muito no parque legado, para você não jogar fora o seu parque legado. É bem legal essas coisas. Você disse que atuou em empresas de consultoria, né? E então você atendeu vários tipos de indústrias nesse sentido. Mas trazendo para esse mundo de condomínio, seja ele residencial ou empresarial, teve algum que você acredita que foi desafiador, alguma coisa que você pode trazer pra gente aí nesse sentido? Cara, eu acho que quando a gente fala de desafiador, assim, que eu acho muito interessante, é quando a gente fala o público. Esse eu acho que é onde mais dá trabalho. A gente brinca às vezes que a classe baixa dá muita dor de cabeça, mas não dá. A classe alta também dá. E a consultoria que eu trabalhava, ela atendia executivos e condomínios de altíssimo padrão, né? A gente brincava que a gente atendia aí o PIB do Brasil e lá você tinha moradores, apartamentos de 12 milhões, 15 milhões. E aí você acha que eles não dão problema. Você acha que é uma pessoa culta, é uma pessoa estudada, é uma pessoa educada, que não vai ter problema nenhum. É o que mais dá problema para a segurança. De tudo. Por causa do VSPP, porque ele quer que entre dentro do condomínio com o VSPP. Então, assim, eu tô expondo todos os moradores com uma arma dentro do meu condomínio. Esse é um dos exemplos. Aí é um cara que compra um apartamento de 12 milhões aqui na Faria Lima e não tem espaço para poder fazer salão de festa. Ele entende, porque ele é o dono e um dos conselheiros, ele pega o hall do condomínio e coloca brinquedo, pula-pula. Certo. Cara, mas só tem 4 moradores aqui, mas tem 4 moradores. Né, porque era um condomínio que estava sendo entregue e tal, um estilo diferente ali na Faria Lima. Tem 4 moradores, mas ele simplesmente pegou e no hall do prédio colocou o pula-pula. Então, assim, traz um problema para a segurança. Então, eu acho que esse é o maior desafio. Por isso que a gente fala, quando a gente fala de manual de normas e procedimento, a gente fala da parte da cultura, tá lá no condômino. É onde eles mais traz problema pra gente. É onde a maior dificuldade da segurança é o próprio condomínio cumprir as regras. E aí você vai falar com ele, ele fala, mas eu não tenho salão de festa. Mas você comprou esse apartamento, não foi eu.
Você escolheu um apartamento de 12 milhões e eu tenho culpa que não tem salão de festa? Pagava um pouco mais, né? Você entendeu? Tá regulando dinheiro. Então, assim, Um troco desse aí. esse é um dos desafios. Vai economizar no condomínio depois. Que Vai não ser é barato. 12 milhões. Que não é isso? barato. Vai reclamar por 50 reais Né? a mais no E condomínio? aí você vê, e aí é tudo uma regra, porque aí você tem lá, é um segurança que fica lá de fora, é o segurança que fica no monitoramento, é o segurança que fica lá fazendo a ronda. Por quê? Porque eles entendem que o público que vai vir são de altíssimo padrão e precisa elevar o valor. É uma forma de eu vender. Então, para justificar todo esse investimento, também envolve na segurança. Né? Então, e eles dão trabalho. Cara, eu acho que realmente às vezes quem tem mais não sei o termo, poder aquisitivo, mais estudo, ele dá muita dor de cabeça. Quem considera que tem mais estudo, né? Eu falo que piloto, ele acha que ele não precisa ser fiscalizado por nada, porque ele já é piloto, ele já é fiscalizado pela agência, então ele, né? Ele pilota uma aeronave que tem ali dezenas de pessoas, então ele já é uma pessoa super confiável. Eu lembro que quando tinha que pedir para passar por controle de acesso ou algum processo assim, às vezes o piloto chegava e falava assim: cara, por que você acha que eu tenho que passar por isso? Eu vou pegar essa aeronave, eu vou voar, eu poderia jogar ela no chão, com um monte de gente de dentro. E você acha que esse controle de segurança que você está fazendo é o que vai impedir isso? Aí eu falo, não estou querendo impedir você de derrubar a aeronave. Mas tem outras coisas que você pode fazer. Aí eu peguei um monte de reportagem de piloto caindo com a aeronave com tráfico de drogas. Né? Piloto que faz parte de quadrilha. Aí, cara, tá aqui, ó. Ele fez o mesmo curso que você, a mesma formação que você, só que ele quis ir pro outro lado. Então eu não tô preocupado em você entrar na aeronave com a bomba. Tô preocupado também você tá traficando e fazendo alguma coisa de errado. Você pode fazer também, cara. Você não é ser humano, né? É o médico que acha que tem prerrogativa. É a mesma coisa o morador. Eu sou dono. Tá, eu sei. Mas você pagou um pouco mais para ter segurança. E para ter segurança você precisa entender a segurança também. Exatamente. E respeitá-la, né? Não, é complicado, né? E aí quando a gente fala de acesso, né, condomínio, o maior problema é o controle de acesso joinha, né? É onde hoje é o modus operandi que todo mundo arrisca e vê qual é o condomínio que vai entrar. Inclusive eu estava conversando com uma pessoa semana passada, foi muito engraçado. Tinha uma mulher grávida, então a gente já tira, já não é risco, né? Porque é uma mulher grávida. E ela estava na portaria pedindo para usar o banheiro. Eles estão muito apertados, e o porteiro seguindo o procedimento. Senhora, não posso abrir aqui para poder usar o banheiro. Não tem essa liberdade, não, procura outra. E a mulher persistindo. Veio um morador, abriu o primeiro portão, olhou a mulher grávida, deixou ela entrar na clausura. Sorte que tinha clausura nesse condomínio. Aí, o porteiro já virou e falou assim, cara, mas por que você colocou ela para dentro? Você conhece ela? Não, mas a mulher tá grávida aqui, ficou no sol. Não, você conhece ela? Questionando. Aí o morador, deu aquela... Aí ele virou educadamente pra mulher e falou, só pode, por gentileza, se retirar? Estou abrindo o portão externo, a senhora pode se retirar? Aí se retirou. Aí depois ele entrou e o cara ainda foi cobrar o porteiro. Pô, mas você... Falou, você conhecia ela? Não, você não conhecia ela. Você sabia que ela poderia estar tentando entrar aqui pra te assaltar? Como que você abre uma porta? Você está querendo fazer o meu trabalho agora? Então, assim, os condôminos botam em risco. Né? Os condôminos botam em risco. Então, assim, mesmo tendo uma clausura, ele não sabe usar a clausura. Ele chamou a outra pessoa para dentro. Então, assim, é o que eu falo, cara. Condomínio, o maior problema não está em tudo que você monta de projeto. E sim em como você faz com que eles cumprem os procedimentos que você desenha. E quando esses condomínios ele é construído, mas não tem espaço para fazer clausura, cara? Qual que são as opções que pode ter aí de tecnologia ou processo de segurança? O que eu acho que a gente precisa começar a desenhar, né? Vamos falar como se fosse anéis, né? Se eu não tenho de nenhuma forma, que eu acho que hoje fica meio complicado não fazer, tirando o veículo acho que acaba não dando para fazer, mas pedestre ele sempre acaba dando um jeito, é você ter a segunda barreira ali, que é o acesso aos halls. Então, assim, tem que ter um controle de acesso ali também. Não dá mais para falar assim, vamos se preocupar só com o meu portão externo. Não.
eu preciso me preocupar com o meu interno. Vamos supor que falhe, né? Tem gente que acaba voltando no analítico, usando o analítico como uma única tecnologia de barreira, e esquece que aquela câmera pode ficar fora, eu vou pular e ela não vai funcionar. Então eu preciso ter um segundo anel de segurança, que aí eu começo a fechar os blocos. Então eu começo a fechar hall, escadas, se possível fechar algo no elevador, dependendo se você tem ou não tem como fazer clausura de veículo, não tem nada, pensa numa forma de fechar ali, porque senão qualquer um que descer para o subsolo consegue pegar o elevador e circular nas residências. Então é sempre enxergar uma próxima barreira de segurança, de condomínio para condomínio. Não existe uma regra, né? É o que a gente fala. Se a segurança ela fosse igual prateleira, que você chega no mercado e compra, seria igual para todo mundo, que é o que muita gente tenta vender. Ah, bota lá 16 câmeras que você tá seguro. Não é. Não é. Então você precisa entender o seu cenário, quais são os riscos. Esse é o papel do consultor. Quais são os riscos que você tem? Não adianta, é por isso que eu falo, o síndico às vezes ele não sabe contratar. Da mesma forma, a terceirizada. Eu quero um vigilante ou um controlador de acesso, mas você sabe as atribuições? Qual a diferença de um e de outro? Ou é custo? Você está olhando só o custo? Existem regras, existem diferenças, né? Então a galera precisa aprender muito aí que não é commodity, não é prateleira. Pro nosso morador ou síndico que está aqui, quais diferença de um controlador de acesso, de um porteiro para o vigilante? Ó, vamos lá. O controlador de acesso. Eu pensei em fazer a mesma pergunta. Cara, a gente tá Caramba, em que sintonia, né, meu? Você tem alguma pergunta, Kaiser? Não. Eu tô querendo dizer que a gente tá com uma sintonia muito boa, cara. Que sintonia, né, mano? Quando você fez a pergunta, eu falei, caramba, olha, é a pergunta que eu ia fazer. Vamos lá. Controlador de acesso, o nome já diz, né? Controlar os acessos. Então é o cara que fica dentro da portaria controlando os acessos, fazendo o cadastro, fazendo ali a parte de acesso mesmo. O vigilante é o cara que ele consegue um pouco mais além do controlador de acesso. É o cara que consegue fazer uma ronda, é um cara que consegue fazer uma vistoria de pertences, porque ele tem uma legislação que ele é protegido para isso, que o controlador de acesso não pode. E muitas vezes as empresas hoje, por causa de custo, acabam colocando o controlador de acesso para fazer funções de vigilante. Então tem que tomar alguns cuidados. É claro que assim, se o vigilante for olhar uma lâmpada num lugar aceso, não é que ele está fazendo ronda, né? Então são coisas diferentes. É diferente de usar o bottom, né? Então onde eu quero é aquele cara que bate bottom ali constante, aquele ali sim é uma ronda que eu preciso ter um vigilante. Então até isso foi começado a se pensar. E aí outras coisas que a galera faz hoje, e você vê muitos condomínios aí, é o cara na calçada. Gente, não pode ter aquele cara na calçada. Não faz sentido ter um cara na calçada. Você está colocando em risco. Aí depois acontece igual recentemente, aí apareceu que a moradora estava entrando no condomínio, o assaltante veio, rendeu ela, roubou o celular e o cara parado. E aí questionam, mas por que o cara não fez nada? Porque ele não pode fazer nada. Então você está colocando um gato no seu condomínio que o cara não vai fazer nada. E ele não pode. Ele não pode. Então, até porque o vigilante, quando a gente fala de vigilante, de controlador de acesso, ele teria que estar dentro do seu perímetro para dentro. Do portão para dentro. Não para calçada. Se você colocar algum cara na calçada, tem que colocar um VSPP. É o mínimo. Que aí sim, ele poderia estar num espaço além do seu perímetro. Né? Então, tem alguns cuidados que as pessoas precisam tomar. Então, não é só botar o carinha ali fora. E deixa pra outra pergunta, vai, faz. Aí, ó. Vai, pergunta. Mas, assim, o VSPP ele tem um custo mais alto e outro, ele tem um VIP, né? Atribuído Exatamente. a ele. E o que é o VSPP? O VSPP é um vigilante de segurança pessoal, né? Então, assim, onde a gente trata muito que ele está atrelado a um VIP. Aonde esses questionamentos, né? Existe hoje alguns projetos de rua que tem VSPP. Porque ele está atrelado a uma residência, a um VIP, a um CNPJ, a um CPF, que ele está protegendo ele. E aí, assim, pode ou não pode? E entra uma outra discussão, né? Porque, assim, ele está protegendo aquela pessoa. Só que ele não protege só aquela pessoa, né? Ele acaba olhando a casa do lado, a casa da frente, porque é um projeto que o pessoal faz de rua. E é onde você encontra hoje muitos policiais fazendo, onde o pessoal começa a fechar as ruas. Você pega ali perto do Jockey, ali você começa a ver a galera fechar as ruas e botar os guardinhas ali para ficar.
Até isso, cara, quando a gente começa a falar em legislação, começa a ficar complicada. Por quê? Precisa ser uma associação montada. Então, para ser um condomínio, precisa ter um CNPJ ali para você poder contratar uma empresa terceirizada. E é onde começa as ilegalidades. E eles né? acabam fechando a rua nesse sentido? Ou não? Eles não fecham aberto? a rua, ficam abertas. Mas aí acontece o quê? Eles contratam pessoas para ficar andando de moto, de carro, fazendo ali a escolta, vamos dizer assim, né? Eu conheço ruas ali perto do Jockey que eles simplesmente fecharam a rua. Fecharam, colocaram um cancela e tá assim. Por quê? Porque deu uma brecha, eu não lembro de qual governo deu uma brecha de virar uma associação, de virar um condomínio mesmo fechado. E aí, quando você tem pessoas de poder aquisitivo envolvidas que têm acesso a esse público, governamentais, facilitam mas algumas coisas. Eu também não vou saber, mas eu acho que rua sem saída, desde que todos de acordo, você pode colocar. Não, mas você não pode proibir Exatamente. o acesso. Você não pode proibir a entrada e saída de ninguém. Mas eu conheço ruas que, assim, rua que, por exemplo, virava um T, né? E saía para uma outra e a pessoa simplesmente fecha ali. Então agora passou a ser rua sem saída. Porque no Jockey mesmo ali, quando você passa na Tem um marginal, monte você ali. vê alguns Tem um monte fechados. ali. Mas eles fecharam já pro acesso para local, né? Isso, para local e para algumas ruas internas, né? Você né? pega não lembro se é o Oscar americano, não, tem uma outra ali, que você vai fechando ali aquela região, você foi fechando. Mas ali existe uma associação. Quando você tem uma associação que ali chama, se não me engano, tem um dos condomínios ali da associação, chama Colina das Flores. Então, assim, foi criado-se uma associação, existe um CNPJ, então eles estão situados como se fosse, né, um condomínio, onde eles podem contratar uma terceirizada, inclusive se quiser ser vigilante armado, eles podem, porque eles têm autonomia de contratar um vigilante, para poder circular nas ruas ali e fazer, vamos chamar assim, aquela ronda ostensiva ali no bairro. Né? Então, quando você tem, pode. O problema é quando você começa a trazer pessoal que faz bico, né? Sim, Esse é um problema. Essa questão que você falou lá no comecinho do nosso bate-papo, sobre a sensação de segurança. Né? Eu lembro que em 2006, quando eu comecei na faculdade de gestão de segurança, os profissionais na época tinham a definição do que é segurança. E aí vinha com essa questão da sensação de segurança, que é uma grande besteira. E depois, com o tempo, né, eu fui tendo mais contato com outros profissionais, outras teses e estudos, e aí realmente a segurança vai cair com base na análise de risco, cara. Enquanto houver risco e tiver vulnerabilidade, não está seguro. Exato. Né? Não importa o quanto que eu, morador, acho que eu estou seguro. Ah, não, eu sou seguro. Porque eu me sinto seguro. Cara, não, mas você não está seguro. Não adianta assim eu falar, não, São Paulo é uma cidade segura, porque eu me sinto seguro andando aqui. Mas não é segura. Por vários fatores. Mas sabemos que não é segura. Né? Apesar da gente andar para cima e para baixo e não sentir todo esse perigo. Mentira, a gente sente sim. Mais um exemplo. E eu lembro que na época eles traziam essa questão desse segurança de rua, o pirril ali, o cara da moto, o cara da guarita, só tanto faz. Que termo no seu bairro utiliza? Deixa aí na descrição, como você chama o guardinha da sua rua? Né? Eu chamo de guardinha, eu sei que tem uns pessoal que chama de pirril, né? Pirril, né? Eu sei que cada um, no meu bairro, tem um guardinha que passa na rua e ele passa com a esposa dele na garupa. Eu falo, cara, o cara não tem sossego pra trabalhar e tem que trabalhar com a esposa dele na garupa. Ele apitando, apertando a buzininha. E a esposa na garupa. Aí acho que ficou um mês ele passando sozinho, acho que eles brigaram. Mas voltaram já, fica tranquilo, eles voltaram e tá tudo bem e ela continua ajudando ele na Voltou a ser um bairro seguro. Voltou, agora tá mais tranquilo, ele tá até mais atento.
Ele fica mais atento quando ela tá junto. É uma câmera... como chama? PTZ. Vai pra um lado e pro outro. Ai, meu Deus do céu. Mas é verdade isso. E geralmente tem lugares que sentem essa sensação de segurança, né? De ter o guardinha lá na rua e tal. Cara, ele não vai fazer nada. Nada. Mas às vezes o pessoal sente bem de estar chegando na porta de casa e saber que tem alguém olhando pra ela ali. Eu já tive experiência de quando eu morava com meus pais, de estar chegando de madrugada, garoto novo, chegando do rock, na casa do meu pai, e o motoqueiro vinha e parava lá e esperava eu entrar dentro de casa. Assim como já aconteceu eu esquecer chave e tentar pular pra dentro de casa pra não acordar o pai. Mas... Ou o cara ver e ir correndo pra casa e chamar lá pra falar, olha, entrou alguém aí. E aí era eu que tinha entrado, né? Pô, o cara te denunciou, hein? Denunciou Que pro meu dedo pai, duro, cara. pô. Mas assim, ainda bem que ele denunciou, que aí você vê que, cara, se ele tá reagindo com o morador entrando dentro da casa, mesmo que não for da forma adequada, ele vai agir de outra forma também em outro momento, né? Sim. Então é uma boa. Mas não tem, ele não tá respaldado em legislação nenhuma. Não. Sabe o que eu olho esses caras, e aí quando a gente tenta trazer para segurança, eu vejo dois momentos, né? A gente tem lá, num bairro mais simples, e também existe no bairro mais nobre também esse cara. Se você chegar lá pro lado do Morumbi, você vai ver que tem essas guaritinhas do mesmo jeito, né? Ela tem do mesmo jeito. Só que, por que muitas vezes a gente olha e fala assim, no meu bairro onde eu nasci, não acontece nada? Não tem valor atrativo, né? O que eu vou furtar ou o que eu vou roubar? Ah, eu vou roubar um Gol, eu vou roubar um Uno, eu vou roubar uma televisão, eu vou entrar, quando a minha casa, quando eu era jovem, entrou lá para poder roubar o botijão de gás, né? Então, assim, sim. O que é o atrativo? É diferente de quando a gente marca para esse público, né, na área nobre. Porque ali o cara tem valor atrativo, seja carro, seja valor em espécie, porque o pessoal guarda joias, guarda em espécie. E aí esse cara não vai fazer nada. Então aquela sensação pro bandido mesmo, que ele quer furtar, ele quer roubar, aquele cara não serve pra nada. Porque a partir do momento que eu chegar lá e render ele, eu matei a segurança da rua. Então assim, ele não tem o que fazer. E aí ele vai esperar uma vulnerabilidade, é um cara que vai chegar... É um cara que vai estar saindo, ou sempre vai ter uma empregada que vai estar com o portão aberto, lavando a calçada, né? De praxe. É onde ele vai aproveitar e vai entrar. Porque ele vai ter um sucesso. Ele vai ter uma joia, ele vai ter um dinheiro, ou até dólares, euros, dependendo do nível do morador ali que tem. Então, e você vê, e a mesma função. Só que num bairro nosso, ajuda quando a gente era mais novo. Sim. Né? Porque, pô, chega de madrugada, vou abrir o portão ali e tal... Porque o bandido pé de chinelo ali não vai querer. O que ele vai fazer? Puta, tem um cara ali, eu vou ter que abordar aquele cara pra conseguir levar só um celular. Hoje eu passo de bicicleta na calçada, pego o cara distraído e levo o celular. Até porque onde a gente morava, o pessoal chegando de manhã só tá chegando do trabalho, né? Ele roubou o bairro nobre e voltou pra casa. Tá vendo? Não dá, esses caras não tem como ser sério. A gente mora no bairro próximo, então eu usei a piada interna aqui. Exatamente, piada interna. Não o Kaiser não, pelo amor de Deus. É outra pegada. Pelo amor de Deus, a avó dele não deixaria nunca isso acontecer. Até porque... Eu ia fazer outra pergunta, já tenta adivinhar qual é a pergunta. Até porque no condomínio do Kaiser... Não tem aeroclube. Não tem aeroclube. Mas tem heliponto. Não, heliponto é quando ele chega, né? Mas tem a parte pra guardar lanche. Ele chega com o deckzinho e tal, né? Então, eu vou contar aqui pra vocês uma coisa interessante sobre... Uma curiosidade. Tá, cuidado, cara. Curiosidade. Eu sou de Porto Alegre, né? E eu me criei, passei uma boa parte da minha infância num bairro que lá a gente chama de vila, aqui vocês chamam de favela, chama de Restinga. Não pode mais. Comunidade. Agora é comunidade, Carlos. E é um bairro bem violento. Como chama? Restinga. Você de Restinga, segue a gente aqui no Condo Talk. E eu comentei já com algumas pessoas, falei, pô, onde eu passei uma parte da minha vida é bem violento, bem... E o pessoal não acredita, até porque a gente tem uma imagem estranha, né, romantizada, sei lá, do sul, de Porto Alegre.
E aí, outro dia eu tava assistindo uma entrevista do Mano Brown, e perguntaram para ele se ele já sentiu medo em entrar em alguma comunidade. E ele falou, teve uma só que eu fiquei com medo, que o pessoal, que era muito violento, muito barraco, não sei o quê, e teve tiro, que foi em Restinga. Eu peguei essa entrevista do Mano Brown, mandei pra todo mundo. Falei, ó, falei que onde eu nasci, pô, o bagulho era tenso, era quebrado, irmão. Minha avó botava medo no Mano Brown. Você imagina o Kaiser, o Kaiser de quebrada? Kaiser de quebrada. Não consigo, cara, não consigo. Kaiser de quebrada. Ficou um nome legal, né? Longe, né? Passar longe. Vou montar um CD de funk chamado Kaiser de quebrada. Passaria longe, eu não conseguiria... Uma tabacaria chamada Kaiser de quebrada. Ou adega, né? Hoje virou moda, né? Virou uma moda adega, né? Você já adivinhou qual é a pergunta que eu vou fazer pra ele, não? Não, dessa vez na linha, mas que eu quebrei, eu tirei um pouco da atenção. Que... a gente hoje substituiu um pouco do guardinha de rua para aqueles postes com as câmeras, seja na frente de casa, condomínio e etc. O que você acha dessa solução? O que ela pode ajudar realmente? Ou talvez o que ela pode melhorar? O que está faltando para ela? Cara, eu entendo que é a sensação. Volta na palavra a sensação de segurança. Eu não consigo entender que um postinho de R$400 que tem empresa vendendo, com 3 câmeras, ela vai ter um analítico ideal que vai estar com sol, chuva, sombra, que vai funcionar. Então, porque o cara hoje de monitoramento, a partir de X imagens, ele já não consegue enxergar mais nada. Então, é a sensação. Eu troco o cara por um poste. A diferença agora eu tenho uma imagem gravada. Que talvez às vezes o condomínio não investe ali, eu tenho uma imagem gravada ali, que vai gravar por alguns dias, né, no cartão de memória ali que tá ali no poste, ou um backup em nuvem, depende muito de cada um. Cara, o exemplo, quando eu falo da sensação, é porque da mesma forma que o cara tava ali, se tiver um assalto na frente ele não pode fazer nada, é a câmera. Recentemente mostrou, aí mostra, a empresa ficou preocupada, né, do postezinho, não, mas nós acionamos a força pública, chamamos a polícia, mas o cara não deixou de ser assaltado. Então é a sensação, ele não deixou de ser assaltado, porque o bandido, ele não tá preocupado se alguém tá filmando ele. Sim. Ele não tá preocupado, se ele achou a oportunidade ali, ele vai roubar. Não importa se é com um cara ou se é com uma imagem, ele vai roubar. Então, assim, cara, eu enxergo que isso é muito mais um marketing das empresas terceirizadas, é muito mais um marketing, e que talvez o condomínio não quer investir num projeto de segurança ali na frente. Então ele tem câmeras obsoletas, o que é melhor? Eu trocar 4 câmeras na minha frente ou contratar um postezinho num único lugar com 3 câmeras? Verdade. Sabe? Então é muito do que ele quer, Inibir, não vai. Senão o cara não roubava na frente, né? Então não importa. O que eu acho agora aqui que as empresas podiam começar a fazer? Elas precisam começar a se preocupar não só com o monitoramento delas. Não adianta ela só jogar para lá, mas é minha central de monitoramento. Não adianta. Compartilha, traz pro porteiro, que muitas vezes não acontece. Essas imagens elas vão 100% para empresa terceirizada, para nuvem, para central deles, e não o condomínio tem essas imagens. Então acho que assim, precisa ter, a portaria também precisa ter acesso a essas imagens, não ficar só para a empresa que está vendendo um serviço. Eu acho que eu nunca, de verdade eu nunca tinha analisado muito dessa forma e nem tanto sobre a utilização, porque eu não tinha enxergado, mas agora do jeito que você passou, para esses condomínios que estão colocando a portaria remota, que assim, eu acredito que atende de acordo com cada necessidade, né? Eu acho uma baita solução, dependendo da realidade de cada um. Não adianta o cara pegar lá um condomínio com 10 torres, sei lá quantos mil moradores e colocar a portaria remota que não vai funcionar. Não vai adiantar. Agora você pega aí uns prédios tranquilo, residencial, antigo, o cara já não tem nenhuma estrutura grande. Ele coloca, cara, acho que vai atender perfeitamente. E o poste, nesse sentido, pode agregar. Porque você não tem ali, às vezes, o porteiro que recebe as pessoas, às vezes está de olho na rua, né, que ajuda em alguma coisa. Então esse poste pode ser esses olhos ali na calçada, que é da mesma forma que o porteiro não ia fazer nada. Talvez ele só acionaria
para ser mais rápido a polícia, pode fazer isso. Mas né? você vê, olha só, você trouxe um gancho que é bem interessante, portaria remota. A galera, quando começou a se vender e se comprar a portaria remota, é simplesmente olhando o custo do porteiro e diminuir com a portaria remota, um atendimento humanizado, remoto, como que você quiser tratar. Só que esse cara vai impedir de alguém pular no seu condomínio? Não vai. Por quê? A galera se preocupa com a portaria, com acesso, o controle de acesso. Então os próprios condôminos, os síndicos, vendem errado, compram errado esse negócio. Não, aí compra errado. Completamente, porque assim, tem uns que tem só a portaria. Tem outros que o cara contempla todo o perimetral. Exatamente. Então, assim, não adianta, eu não posso ficar olhando só a portaria, porque depois é muito fácil, né? Defendendo até um pouco algumas empresas de portaria remota. É muito fácil quando um cara chega lá no portão de veículos, força, entra, rouba uma bicicleta de 20 mil reais e depois fala assim, mas a portaria remota não olhou isso? E recente teve uma... Tem um monte. Você pega no Brooklyn, tem um monte que acontece isso. Então, assim, é muito fácil jogar a culpa pra portaria remota. Mas assim, quando você contratou, você olhou custo. Por quê? Segurança é custo. Então assim, eu estou economizando lá 16, 18 mil reais de um controlador de acesso para uma portaria remota de 8, né? De 8 mil reais. E aí ele fala assim, esquece do resto. Por mais que o porteiro, né? A gente brinca que o porteiro ali faz só o cara crachar. Cara, mas tem as câmeras do perímetro para ele olhar. Tem as câmeras dos acessos para ele olhar. Então, assim, síndico, não contrata apenas a portaria remota, né? Monte um projeto, né? E aí sim, dentro do projeto tem a portaria remota. Não faz sentido. Deixa eu um pouquinho aqui. Eu vejo a portaria remota como um grande benefício para algumas ações, desde que, como você diz, alinhada ali com a proteção perimetral. E agora para vocês que são especialistas na área de segurança, não tem nada a ver com portaria e condomínio. Vai mais na prestação de serviço do vigilante. Só me veio agora, na hora que você estava falando de custo, me veio isso em mente. Eu vejo empresas grandes, não estou falando qualquer empresa grande que presta serviço de vigilante, e ele tem um braço de tecnologia ali pequeno. Porque ele, empresário, não valoriza a parte da tecnologia, ele está ali no de vigilante. Quando eu pergunto, ou quando eu pesquiso, quanto que é o retorno de cada pose vigilante para a empresa, é algo muito, muito pequeno. Baixo. É baixíssimo, né? A margem é muito baixa. E essas empresas, eles brigam para não substituir o vigilante por tecnologia. Eu não estou falando para desempregar ninguém. Estou falando para criar outras formas de levar segurança para a sua empresa, para o seu condomínio. E aí o cara fala assim, mas eu vou reduzir aqui. Mas a margem que ele ganha na tecnologia é muito grande em comparação ao homem. E, cara, mudando de assunto aqui, é só uma... Por que existe tanta essa dor? Será que é o ego de não querer perder o pose vigilante? Ou o que pode ser? Eu vou fazer um comentário, aí o Kaiser complementa. Eu acho que é muito da cultura de quem criou a empresa. Se você foi um ex-militar, se você é algo ou foi um VSPP, você sempre vai olhar muito pro lado de pessoas. Você não vai olhar para tecnologia. Porque ele quer crescer, a empresa nasceu com isso. Eu não vou matar agora meus vigilantes. Né? Eu quero crescer com isso. E aí, diferente da galera mais nova, que começou a olhar o quanto a tecnologia tem margem que sobra. Existe uma empresa grande, né? A gente não pode falar o nome para não dar um merchan para ela, mas ela começou com tecnologia, ela matou a tecnologia, e hoje ela tá voltando muito forte com a tecnologia. Então você vê como que mudou a cabeça do dono da empresa. Mas por quê? Ele era um cara de pessoas. Ele é um dono da empresa que se ele passar na frente de um condomínio dele num domingo, ele vai fazer o teste e vai entrar para ver como está tudo funcionando. Porque ele é um cara focado em pessoas. E hoje ele já voltou a investir em tecnologia. Já voltou de novo a ter um corpo de tecnologia na empresa. Porque é onde realmente dá margem. Mas ele nunca vai deixar de brigar
com a hora homem ali. Eu entendo a posição do Danilo. Acho que faz sentido e que algumas, né, empresas, que ele citou, é esse motivo, mas eu vejo outro motivo em outras empresas e empresas grandes, empresas que são listadas na bolsa. A gente tem algumas empresas de prestação de serviço aqui no Brasil que são listadas na bolsa e eu já justifico isso, que são empresas listadas na bolsa, para deixar claro que não é a pequena empresa que tem esse pensamento, porque daria para entender. A grande empresa tem muito do cara que era supervisor de segurança, se tornou coordenador de segurança e se tornou depois gestor regional ali daquela região. E nada contra ter crescido na vida, mas às vezes o cara não estudou, ele não se preocupou em fazer um curso de gestão de segurança privada, ele não se preocupou em fazer esse tecnólogo, em fazer uma outra graduação, não se preocupou com nada. Ele fez o básico do básico e conseguiu galgar. E aí ele tem aquele pensamento fechado, que ele tem que cuidar dos vigilantes. Então ele não olha a margem que a empresa tem. E daí quando você, dentro dessa empresa, fala, olha, vamos tirar o homem e colocar um ponto de tecnologia, o cara, tá diminuindo a minha área. Porque a área desse cara é cuidar dos vigilantes, controladores de acesso. A tecnologia é com outra gerência. E daí, por questão de ego mesmo, e isso eu enfrentei na empresa que eu tava, cara, não, imagina, você reduzir aqui, tá reduzindo a minha área e tá aumentando a área do meu coleguinha. Então isso é uma... Eu vejo muito isso ainda. E tá acontecendo, né? Outras empresas grandes, o cara tem em algumas empresas eles fazem a gestão de carteira, né? Então eu tenho realmente o valor do meu contrato, né? Então a regional X, ela tem ali um contrato de 20 milhões. Cara, ele tem que manter aquele 20 milhões. Se eu tirar 20 milhões e passar a ser 18 e der 2 milhões para o outro CNPJ do grupo, eu perdi minha receita. Então ele não consegue enxergar isso como que ele está agregando um valor para ele. Ele enxerga que ele tinha um faturamento de 20 milhões, onde ele apresentava um resultado de 20, agora ele não apresenta mais. A companhia continuou com 20, mas ele, com a BU dele, a área, seja lá como que o nome da empresa atua, não tem mais os 20. Então virou uma briga interna também, né, das empresas, né, por causa de cultura. É muito cultural, né? Ele não consegue entender que talvez está melhorando, inclusive, o serviço dele, né? A área dele. No lugar de ele olhar aí quantos condomínios estão sendo cancelados naquela regional, ele não consegue olhar isso. Porque se ele perder um condomínio, já matou a receita dele. Não era melhor eu ter feito um reestudo, tirar um posto e colocar tecnologia? E justificar isso internamente, né? Mas tem também o ego e tudo mais. Enfim. E para justificar isso, o cara teria que ter o conhecimento. O conhecimento prático é importante, mas o teórico também, né? E eu vejo que falta muito isso. Não sei se te respondi, meu amigo. Respondeu, e a opinião de vocês me ajudou bastante. Tenho certeza que quem está ouvindo também não tinha curiosidade sobre isso, mas agora vai pensar, porque foi eu que tinha. Como chama o sistema de segurança para infraestruturas críticas? Como que é? CTPED? Como que é? Confundindo. CPTED é Crime Prevention Through Environment Design. Eu não vou falar tudo isso. Como fala você CPTED. CPTED. Você fazia a segurança através da arquitetura, do desenho. Vamos lá. Primeiro, para você que está acompanhando, compartilha, segue e deixa aí nos seus comentários o que você achou desse bate-papo fantástico. E agora deixa eu lembrar de novo do negócio aqui. Como chama? CPTED. CPTED. A segurança através da arquitetura. Tá. Para você que acompanha o Condotalk, na segunda semana de novembro, a gente vai fazer uma semana de lives no Instagram falando sobre
CPTED. O que é CTPED? CPTED. Crime Prevention Through Environment Design. Para que serve? Prevenir o crime através do desenho ali, da arquitetura, do design. Por exemplo, você tem uma clausura no seu condomínio. Calma. É CPTED. Você sabia disso? Você quer saber? Então, na segunda semana de novembro, a gente vai fazer lives do Instagram. No Instagram do Condotalk. Você já segue? Então segue lá para você ficar por dentro. A gente vai falar sobre sistema de segurança de condomínio, sobre gerenciamento de risco, sobre projeto de segurança eletrônica, aonde eu, Jorge Kaiser e... Danilo Ricardo. Como é? Danilo Ricardo. Danilo Ricardo? Algumas pessoas acham que meu nome é duplo, e não é, gente. O meu nome, o Ricardo, é um sobrenome. É um sobrenome? O meu nome completo é Danilo Gonçalves Ricardo. Você sabia que a análise de risco pode ajudar no seu condomínio e que Danilo Ricardo não é um nome duplo? É um sobrenome? Então acompanha na segunda semana de novembro as nossas lives no Instagram sobre sistema de segurança de condomínio. Beleza? Valeu, pessoal!